embora bem resumido, para que a gente possa recordar os pontos capitais. Como a nossa última aula será semana que vem, eu proponho que seja uma aula de perguntas e respostas, mas para isso precisaria ter as perguntas de vocês, ou por escrito, ou utilizando o microfone, para que a gente pudesse, então, responder. Então, fica aí a nossa proposta, né, de fazermos assim. E no dia de hoje, nós vamos inicialmente, recordo Jesus, quando ele indaga da população o fato de ter sido tocado na sua túnica. Saiu virtude de mim. Então, uma mulher simples, o povo se apresenta e diz que tinha sido curada de uma hemorragia que tivera por mais de 10 anos. Então, Jesus lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. A resposta de Jesus tem servido para nós, nas associações médico-espíritas, como um exemplo de lição sobre a autocura. Quer dizer que somos nós mesmos que nos curamos. Porque ele enfatizou que a fé que ela possuía a tinha curado. Este é um ponto do paradigma médico espírita. A cura é sempre uma autocura. Essa virtude tem vários nomes. Para Hahnemann e Kardec é fluido vital. Para Freud e Jung é libido. Para William Reich é bioenergia. Para Henri Bergson é elan vital. Para Claude Bernard é ideia diretriz. Para William Crookes é força psíquica. Para Hernani Andrade é modelo organizador biológico, que é, na verdade, foi cunhado, na verdade, por Gabriel Delano. E Rupert Sheldrake, que fala mais atualmente, mais modernamente, sobre campos mortos. Lembrando também que Emmanuel compara o passe a uma transfusão de sangue, sendo que o reservatório, no caso da transfusão de sangue, é bem mais limitado. Todos sabem que nós podemos doar apenas 500 ml de sangue, ao passo que na transfusão que se opera no caso da energia vital, é possível doar muito mais que isso. Bem, o que é que se doa no jorei, no passe, na intervenção espiritual, no reiki, na imposição de mãos? O que é que se doa? Então, a pergunta já vai para todos vocês. Estou esperando a resposta. O que é que se doa? E agora eu não vi uma resposta clara, precisa e em voz alta. O que é que se doa? Hã? É o fluido magnético. Ele deriva da onde? Do fluido cósmico universal. Tudo quanto é matéria formada pelo fluido cósmico universal. Então, fluido vital não poderia ser de outra forma. Então, toda a matéria tem origem no mesmo elemento primitivo, fluido cósmico universal. Bem, e o que é que se doa?
Você doa o fluido universal modificado. É o plasma divino, é o hálito do Criador. Então, o passista doa o pensamento de Deus modificado. Por que o pensamento de Deus modificado? Porque o pensamento de Deus flui do cósmico universal. É o pensamento de Deus que sustenta tudo. Tudo que existe no universo é sustentado pelo pensamento dele. Então, o passista pode dizer com muita alegria, com muito prazer, que ele doa o pensamento de Deus modificado. Quem modificou? Quem modificou o pensamento dele? O próprio passista. Pelo amor de Deus, a resposta tem que ser imediata. É o próprio passista quem modifica o pensamento de Deus ao assimilar o fluido cósmico universal. E o que é que se doa? Quando Jesus disse, saiu virtude de mim, saiu fluido magnético ou vital. E a doação do passista na casa espírita? É somente dele? Não, é humano e espiritual. Então, o espírito, ele possui também a sua doação do fluido próprio dele, do ambiente em que ele está, em que ele vive. E isto, junto com o fluido do passista, é que pode levar à cura das pessoas. Então, o fluido é um veículo do pensamento. Os fluidos podem ser reparadores, calmantes, excitantes, irritantes, adstringentes, tóxicos, qualquer condição que nós tomarmos, quer dizer, e esses fluidos serem ou reparadores ou calmantes ou tóxicos, tudo isso vai depender da produção do encarnado, E nós estudamos, né, o fato de plantas que morrem, né, animais que morrem em virtude de fluidos exalados pelos seres humanos. O pensamento, a vontade e a ação magnética são muito importantes quando se estuda o passe. Então, o pensamento nos confere algo que é eterno e que nos liga ao Criador. Através do pensamento, você cocria. Você é capaz de influir na natureza e criar coisas, tanto para o bem quanto para o mal. E esses fluidos são os veículos dos pensamentos. Nós podemos ter esses pensamentos ou saber que eles são ondas supraluminais, além da velocidade da luz, e que o sentimento está ligado ao pensamento. E é ele que dá forma e natureza ao pensamento. Bem, nós aprendemos também sobre modalidades das curas. Eu precisaria sentar para olhar, porque, bom, tem curas instantâneas e tem curas mais lentas. No caso da Marie Beilly, alguém se lembra que caso foi esse? O que aconteceu com ela? Ela foi curada onde? Em Lourdes. Na Gruta de Lourdes.
que dizem que é o lugar onde apareceu Nossa Senhora, né? Muito bem. Ela chegou lá com o intestino totalmente tomado por tuberculose, né? E num estado péssimo, praticamente sem esperança de salvamento. E ela não pôde ser jogada na piscina porque ela não tinha força nenhuma. O que os voluntários fizeram com ela? Levaram ela na mata, que é próximo a essa piscina, a margem, a gruta. Isso. E aspergiram água da gruta no abdômen dela. E aí ela começou a murchar o abdômen, começou a se reequilibrar e ela saiu andando. E já saiu curada para Paris. Quem descreve é o médico Alexis Carrel, no seu livro Viagem à Luz. Ele foi um prêmio Nobel de Medicina, Dr. Carrel. Outro caso da Jane Smith, que demorou alguns meses para se curar. Ela tinha um câncer do quadril e do fêmur e ela estava desenganada. Mas aí ela foi ao santuário de um médico de cura e ela, em alguns meses, conseguiu se libertar do câncer. Então, nós vemos aí dois tipos de cura, um imediato e outro mais lento. As curas de Jesus eram instantâneas? Sim. A imensa maioria, né? Por quê? Por que Jesus curava instantaneamente? O que vocês acham que leva a uma cura instantânea? O pensamento puro, o amor e a vontade de auxiliar o seu irmão. Isso. Então, pensamento puro, vontade de ajudar e o que mais? E o merecimento do ser também. Sim. Mas nós estamos falando em relação ao patista, né? Grande quantidade de fluido. Grande quantidade de fluido. Velocidade na transmissão. Tudo isso tem que ser lembrado, né? Porque o nosso fluido não é igual ao de Jesus, mas a gente pode imaginar como é que era o dele. Não é o fato de não sermos iguais que nos faz, assim, tão distanciados do que ele foi, né? Então, realmente, a grande quantidade de fluido, a velocidade muito grande, né? E essa velocidade tem relação com a pureza de sentimento e de pensamento, né? Da emissão do pensamento dele. Então, a quantidade, a velocidade e a direção, né, fizeram praticamente as curas imediatas, né? Então, bem, aqui eu lembro que André Luiz nos fala no livro Nos Domínios da Mediunidade que a cura vem da usina. Que usina é essa? Pensamento e coração. Hã? Pensamento e coração. A usina. Ah, o usina Que é? É o Criador. O que é a usina? É a fonte. O que é a fonte? É em Deus que nós temos que colocar, não? Porque toda a fonte vem de Deus, né? Então,
que o médium é? Uma singela tomada elétrica, dando passagem à força que não lhe pertence, pertence à usina. Isso deve nortear a vida toda do passista, toda. Para quando vierem os lives de personalismo, ele se manter fiel à sua ignorância, à sua simplicidade, que é essencial como médium. Qual o mecanismo da doação? Aqui nós estamos recordando que o passista tem que saber a constituição do ser humano. Tem que ter uma ideia do que é que ele é constituído. Então nós recordamos que é alma, corpo mental, perispírito, corpo vital, e corpo causal e corpo físico. Tem que ter uma noção assim, para saber que a cura é muito complexa. Não é tão simples como a gente pensa. Não é para a gente ficar, né, escarafunchando como que se deu, como é o mecanismo, porque isso é muito difícil. Mas pelo menos para a gente ter ideia de que a cura não nos pertence. E mais que isso, né, que o problema da saúde não pode ser analisado de uma maneira simplória. Tem que ser analisado dentro do grau de dificuldade que é. Aqui eu trago para lembrança pensamento produzido no corpo mental. O corpo mental não faz parte do perispírito. Não faz. Ele é responsável pelos pensamentos. Na hora que o espírito se liga ao passista, ele o faz através do corpo mental. Então, é o envoltório sutil da mente, a sede da alma está no quarto ventrículo, segundo André Luiz. É o corpo mental que dá origem ao perispírito, segundo André Luiz. E a origem dos pensamentos está aí. Ela é a fonte dos pensamentos. O perispírito tem 7 centros de força: coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genético. E qualquer desses chakras que estiver doente, desequilibrado, a partir do chakra é que se manifesta a doença. Eu exaltei também a importância do centro coronário, que é o mais alto centro do perispírito e que engloba todos os outros. Tem ascendência moral sobre todos os outros. Ele que faz a interação espírito com espírito, é ele quem difunde a matéria mental, é ele quem espalha os sentimentos e as ideias, ele tem reflexos nos órgãos e tem efeitos bons ou maus. Bem, o fluido vital ou magnético está profundamente ligado ao sangue. Mas ele foi denominado por William Crookes como força psíquica e por André Luiz como emanação neuropsíquica. Por quê? Porque ele é o duplo etérico ou corpo vital do perispírito. Ele desaparece com a morte física. Desaparece. O perispírito, ele engloba o corpo vital ou duplo etérico, que é formado pelo sistema hematopoético, quer dizer, pelo sangue.
Então, as forças radiantes ou energias vitais, elas estão comumente circulando no sistema hematopoético e se desintegra com a morte. Quais são os chakras que estão ligados ao sistema hematopoético? É o chakra esplênico, né, que dá defesa e sustentação ao corpo físico através do sistema hematopoético. Como é que nós produzimos o corpo vital? Como é que nós, seres humanos, tomamos ou apreendemos o fluido cósmico universal e fazemos e o transformamos em duplo etérico ou fluido vital? Como é que isso é feito? Está escrito aí. Dá para ler? Nós inalamos o fluido cósmico. Não só inalamos, como recebemos através das frutas e da alimentação. Nós recebemos esse fluido. Então, nós é que temos aparelhagem nas células para transformar esse fluido em vital, que é próprio nosso. E, ao que tudo indica, a partir dos estudos de André Luiz, essa transformação se dá através da mitocôndria das células. No caso, como é uma força psíquica, provavelmente as mitocôndrias dos neurônios ou do sistema nervoso central têm uma influência muito grande nessa produção. O que é o corpo causal? Ele está onde? O corpo causal está onde? Faz parte do quê? Do corpo mental? Do corpo mental? Não. Perispírito. Isso tem que ser imediato, né? Faz 10 anos que nós estudamos isso. Então, o corpo causal e o corpo vital fazem parte do perispírito. Então, ele é a conta do destino, é o karma. Nós carregamos dentro de nós o nosso passado, que vivemos em outras vidas. Se as ações forem negativas no nosso passado, elas se constituem numa túnica suja que caminha conosco todos os dias. E se forem as nossas ações iluminadas e construtivas, esse corpo vai se iluminando. Então, a grande tentativa nossa em cada existência é de transformar o corpo causal de um corpo sujo, deteriorado, em um corpo iluminado. É essa a função da existência e de tomarmos novos corpos. A importância da reencarnação está nisso. Está nisso. E só se consegue com boas ações. Não se pode servir a dois senhores. Ou se aborrece a um, ou se serve ao outro. É aqui, é inevitável. Nós só vamos saber se realmente aproveitamos quando a gente tirar o pé do luto. Se encarnou, desencarnou, a gente olha e vê, está iluminado? Oba! Né? Ganhamos.
estiver sujo, triste, cinzento, preto, marrom, volta que a casa é sua. Então, chamei a atenção também do que Kardec considera como sendo doença e saúde na visão integral. Então, na Revista Espírita de março de 1868, em A Gênese, no capítulo 14, Kardec nos dá uma noção de que pode haver alteração dos tecidos orgânicos e, nesse caso, você precisa substituir uma molécula malsã por uma sadia. Ou pode haver um fator desagregador, que são os maus fluidos. E, nesse caso, você tem que ter uma ação expulsória desses fluidos. E existem as causas mistas, em que você tem a parte orgânica deteriorada e a parte fluídica também. Em todos esses casos, o passe é importante. Não é uma panaceia, mas é importante. E na cura espiritual, nós já vimos que é preciso a adesão da vontade do passista. Ele tem que aderir, tem que ter vontade de ajudar. Então, a adesão se dá pelo corpo mental, pelo centro coronário, pelo diencéfalo e pelo tálamo, que são estruturas do sistema nervoso central. E ele, para que ele possa irradiar essas energias, tem que passar pelo seu sistema hematopoético. E aí, então, irradia o fluido vital para quem precisa. No caso, nós já vimos na outra aula, na passada, que o receptor é a mesma coisa. Você tem adesão da vontade do paciente. A alma escolhe a autocura. Esse é um capítulo que pertence a cada doente, a cada paciente. E o corpo mental, né, ele é importante porque o pastor, o receptor, ele tem que ter sintonia com os doadores, tanto o passista quanto o mentor. E como diz André Luiz, é a fé que abre os caminhos para a restauração. Eu disse e repito, nós precisaríamos ter seminários sobre física quântica para que a gente pudesse compreender melhor. Mas quando quisermos descer a minúcias do mecanismo, é preciso participar e ver qual a ajuda que a física quântica pode nos dar para compreender. Então, na física quântica, as partículas comunicam-se com velocidades maiores que a da luz, ou de forma instantânea, através do espaço e tempo. O que explica, e muito, a questão das curas instantâneas. Aqui também eu chamo a atenção para aquilo que o Amit Goswami nos diz no livro, né, Médico Quântico, que a consciência é o fundamento do ser, o que para ele é consciência, para nós é alma, espírito, e a doença pode estar num dos 5 corpos da consciência. Para ele varia a nomenclatura desses corpos, mas na verdade coincide muito com aquilo que nós compreendemos como sendo os corpos sutis do espírito. A cura quântica, ela vai depender do poder da fé, a alma do necessitado, do receptor que escolhe o processo de cura,
E quando escolhe esse processo, tem condições de produzir neuropeptídeos para transformar a doença em saúde. E essa ação conjunta se dá no sistema nervoso central, no imunológico e no endocrinológico. Bem, aqui eu estou recordando que nós vimos na última aula, que é de suma importância para o fascista e deve ter sempre em mente. É o seguinte: o doente deseja ser curado. Sem estado de confiança, não há auxílio. Não há repercussão de um no outro. Sem fé, não há retenção do fluido vital. Não existe. Isso aqui eu considero fundamental para quem está fazendo o curso. Fazendo o curso e lembrando. Estabelecido um clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças, ainda imponderáveis no mundo. De nós não temos o hábito, não conhecemos quais são essas forças, não sabemos de que maneira se forma esse campo de repercussão do encarnado com o desencarnado e do encarnado com o encarnado. Então, por semelhante elo de força, ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro. Isto aqui é fundamental. O fascista tem que ter isso na mente. Em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 22. Aqui também ele prossegue dando o mecanismo da autocura. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebem, retendo-os na própria constituição físico-psicossomática através das várias funções do sangue. Esse é o mecanismo de autocura. O que vocês destacariam nessa frase que é importante? O que é importante nessa frase? Primeiro ele está falando que precisa ter muita confiança da supervisão dos benfeitores, que sempre estão, né? Em seguida ele fala que é preciso ter confiança e merecimento. Confiança, merecimento. Aí ele diz o seguinte, que nesse momento ele emite ondas mentais características, quer dizer, com dada frequência vibratória. Então, nesse momento, ele assimila os recursos vitais que lhe são oferecidos. Então, e onde vão ficar esses recursos vitais? Circulando no sangue. Olha aí. Através das várias funções do sangue. Aqui está o segredo, né, do mecanismo de autocura. Está nessa frase e na outra.
que nós demos na última aula. Se não houver adesão, fica difícil, né? Mecanismos da Mediunidade, capítulo 22. Aliás, esse livro é fundamental para entendermos o passo. Então, o governo da mente sobre o corpo, a aceitação da intervenção, a centralização das forças nas células, a recomposição, a volta da harmonia, a adesão da vontade, que é crucial, e toda vez que o receptor tem a sua vontade enfraquecida, ela pode ser fortalecida pelo próprio taxista e pela ação dos benfeitores espirituais. Leon Denis chama, e eu gosto muito, tratamento do passe é a medicina dos crentes e dos humildes. Não se paga nada, um ajuda o outro, né? E coloca o amor em movimento, porque o amor pode curar. E ele diz nos seus livros que a expansão dessa terapêutica será maior no futuro. Então, a saúde na visão integral, a terapia dos humildes e dos crentes, acreditamos, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, que a medicina vai precisar adotar, e é urgente que o faça, a fim de que essa energia que todos nós possuímos seja canalizada em nosso próprio favor, em favor dos doentes. Então, é por isso que nós já temos, como vocês viram, os institutos de saúde que estão sendo introduzidos pela AME e também os serviços de capelania, como o do Hospital das Clínicas, que vocês tiveram referência, como Santa Maria Maggiore, também vocês devem ter tido referência, e outros hospitais de Belo Horizonte, de Goiânia e de Porto Alegre. Então, foi uma revisão que eu tentei fazer dos pontos principais do livro, do curso, procurando recordar o que é fundamental para nós, mas é claro que se ficou dúvidas ou se há questões, vocês poderão colocar na próxima aula, né? Nós teremos prazer de responder. Agora nos restam alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer dentro do exposto ou fora dele, estamos às ordens. Pode falar alto, Luiz, um minutinho.